E aí, grande pastorzão, E aí, meu amigo, como é que você tá? tudo em paz? Tudo na paz, graças a Deus. Tá me vendo bem Amém. aí? Tô Legal? aqui, tô vendo bem, tá dando pra ver bem aqui. Só aguardando aqui Show. o Instagram chamar o pessoal. Vamos compartilhar aí, gente. Quem tiver online aí, você já vai mandando. Deixa eu ver aqui. Já vou mandando aqui para alguns contatos meus também, viu? Tô enviando aqui agora também, chamando a galera. E aí, grande Igor, como é que se encontra? Tudo em paz? Tudo na correria, graças a Deus. Hoje foi um dia bem produtivo. Acabei de chegar de um discipulado, vim direto para a live. Amém. Aqui a gente não pode parar, né? É, não para não. E aí, grande Guilherme, Lila acabou de entrar também. Ó, e Gabi também. Todo mundo. Silmara também entrou, Lígia. Exato, tem uma galera entrando aqui. E você, Daniel, como é que foi o dia aí? Compartilhei com a gente. Graças a Deus, tudo em paz. Só muito trabalho, né? Essa questão de estar fazendo tudo online, digamos assim, meio que às vezes cansa, né? Porque os expedientes agora resolveram ficar sempre em 24 horas, né? Uhum. Antigamente se trabalhava 8 horas, agora se trabalha 24, que você não se Pois trabalha é. em casa direto, né? Pessoal que já está online, boa noite a todo mundo, tá? Primeira live aqui da Zion, tá? Para quem não me conhece, sou o Daniel. Aqui comigo hoje está o pastorzão, o grande Igor Melo, lá da Anglicana Amor de Goianinha, né, no Rio Grande do Norte. Queria fazer um convite a todo mundo aqui agora, nesse momento, que vai nesse aviãozinho que está aí embaixo, né? E manda para o máximo de contatos que você puder online, que você tiver aí, porque muita gente vai ser abençoada, com certeza, com a mensagem que a gente vai passar hoje, né? Então, manda aí o convite, rapidinho, e a gente já está iniciando. E, assim, a live ela vai ficar disponível 24 horas, né, no Instagram, mas amanhã ela já vai estar disponível também no YouTube para atingir mais pessoas, para levar essa mensagem mais para frente, né? Então, sou muito grato aí pela vida de todos que estão aqui, tá certo? E também pela sua, pastor. É uma honra, como eu já disse, né, mais cedo, é uma honra estar aqui participando com você hoje. Não, Então, a honra é toda Deus, minha poder estar estreando as lives aqui nesse Instagram, meu Deus. Que honra pois é, maravilhosa. pois é. Olha que privilégio, nem mereço isso. É isso, cara, merece. Então, assim, para quem ainda não está habituado, né? Para quem não conhece. Então, primeiro, dar uma boa noite a todo mundo. Tem muita gente aqui da comunhão, a galera muito conhecida aqui chegando, né? Algumas outras pessoas estão aí também, mas tem aí o Guilherme, tá por aí, o Greg, meu discípulo, Ilaneide, a Carol, o Bruno acabou de entrar. Então, muita gente chegando. Queria agradecer a cada um de vocês. Então, eu vou aqui dar só umas explicações gerais como é que vai acontecer. Tanto esse Uhum. bate-papo aqui hoje, né? Não vai ser uma live, não vai ser uma aula. Na realidade, vai ser uma benção aqui, né? Amém. Deus quiser. Então, assim, a Zion, né, um estabelecimento, um empreendimento que eu e minha esposa decidimos montar, né? Lila está online, eu já tinha falado, viu, amor? Você comentou aí agora, eu já tinha dito, você já estava online, tá? Mozão foi a primeira a entrar, foi ela e o Amigão. Guilherme, né? Então, queria aqui, no caso, explicar um pouco aqui para vocês o seguinte. A Zion ela foi criada no intuito não só de empreender, mas até pelo nome Zion, Sião, né, que vem lá de Monte Sião, que segundo alguns manuscritos, alguns estudiosos também chamam de o lugar predileto de Deus. A gente tentou levar um pouco desse predileto de Deus para todas as pessoas. Então,
a gente resolveu empreender levando a palavra de Deus para as pessoas, a gente resolveu empreender levando um pouco de o que é Deus, o que é Jesus, levando conhecimento. E aí decidimos entrar com essa série de lives para tentar atingir mais pessoas com assuntos relevantes aqui nesse tempo de hoje, né? A gente está nessa fase que já passou da quarentena, a gente está literalmente num distanciamento social. Quarentena seria só 40 dias e a gente já vai partindo aí para quase 90. Então tá osso o negócio, né? Mas nem por isso a gente deixa de desacreditar num Deus que acolhe, nem por isso a gente deixa de desacreditar num Deus que nos dá esperança sempre. E aí, como convidado hoje, pastor, chamei o pastor Igor Melo, que é da nossa igreja, da Anglicana, e ele faz parte da Anglicana Amor, né, lá em Goianinha, e ele vai se apresentar agora para quem não o conhece, né? Algumas pessoas que estão lá com certeza lhe conhecem, né? Alguns não me conhecem, mas aí se apresente também, pastor, por favor. Então, gente, é um prazer enorme estar aqui com o Daniel nessa live da Zion, né? Zion. Eu estou aqui à frente dos trabalhos com jovens na Anglicana Amor há quase 2 anos. Sou missionário, tenho uma veia missionária fortíssima, já tive a oportunidade de servir aí em alguns países, tenho chamado tanto para cá, para o Brasil, quanto para fora, e o que eu tenho mais prazer, o que mais motiva o meu coração, o que me deixa mais alegre, é poder ver pessoas vivendo o propósito que Deus tem para a vida delas. Esse é o meu alvo, é o que eu quero ver, pessoas se encontrando, entendendo o porquê que elas nasceram, para que elas nasceram e vivendo isso. Esse é o meu maior sonho, assim, é o que eu luto para ver acontecendo todos os dias. Amém, que bacana, que bacana. Sou muito novo, estou compromissado, não estou casado ainda, mas sou compromissado. Um abraço para o pastor Charles Galvão aqui, acabou de entrar, vai ser um dos próximos aí que vai estar com a gente nas lives, né? A gente estava junto hoje, ele veio aqui junto com o bispo visitar a nossa igreja, foi muito legal. Bacana, bacana. Quer dizer que o pastor Charles hoje com o bispo estavam aí hoje? Eles vieram numa comitiva, né, pequena para o espaço lá em Natal. Estamos juntos, Um textinho maravilhoso feito pela pastora Sônia. E aí eles passaram de volta, a gente almoçou junto e viu aqui uns projetos que a gente tem para a igreja daqui da Amor também. A gente está passando por um processo de reformas e tudo, e eles vieram dar uma olhadinha. E orar junto, né? Bacana, que bom, que bom, que bom. Pessoal, então, assim, só explicando. A gente vai ter uma série de lives aí com alguns convidados, pessoas aqui do Ceará, pessoas do Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, entre outros, tá? Pessoas, no caso, que são pastores, seus postulantes, pessoas que são de áreas específicas também, líderes de jovem, como a gente vai ter na sexta-feira com o Everton, né, com o Everton Ataliba aqui da cidade. A gente vai debater alguns assuntos e eu convidei o pastor Igor exatamente para falar sobre o assunto de espalhar esperança. E o assunto caiu como uma luva para ele, que é um cara que gosta de espalhar amor, espalhar esperança, espalhar a palavra de Deus aí pelos 4 cantos do mundo. Eu ia dizer pelos 4 cantos do Brasil é pouco, né? Então pelos 4 cantos do mundo, né? Porque realmente a Anglicana Amor aí, onde a gente está abaixo dos cuidados da pastora Sônia, realmente tem uma veia missionária absurda, né, cara? É muita gente aí fazendo missão, né? Fora do Brasil, dentro do Brasil, e muito bacana esse trabalho. E hoje a gente vai falar um pouco de espalhar esperança, né? Principalmente em épocas como essa que a gente está vivendo. Esperança é uma coisa que tá se tornando, como posso dizer assim, parece que um item raro para algumas pessoas, né? Tem muita gente que está esquecendo de fato de onde buscar, né? De onde realmente deve tirar um pouco essa esperança. Tem muita gente se prendendo
a noticiários, se prendendo a notícias, não que a gente não deva estar informado, porque tem que estar sim informado, né? Mas não é dar o poder à informação, e sim dar o poder a quem de fato tem poder, né? E até eu queria começar um pouco esse debate com um trecho que está lá em Romanos 15, 13, onde diz que a esperança está em Deus, né? Porque Ele é fonte de esperança. Então, eu sempre costumo dizer para toda e qualquer pessoa digamos assim, que me pergunta, onde é que eu posso buscar esperança? Vá até Deus. Oração, leitura da palavra, né? E é lá onde a gente vai encontrar, né? E Lila está até perguntando aqui qual seria o primeiro passo para espalhar essa esperança nos dias de hoje, né? Então, fica à vontade, pastor, responde aí. Não, eu creio que o primeiro passo é a gente ter esperança. Exato. Né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente só compartilha aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Então, se a gente não tem esperança, como que a gente vai compartilhar? Né? E isso que você falou é muito interessante, porque Deus é a fonte da nossa esperança. Ele é aquele que, né, nos alimenta de expectativa de algo que está por vir. Porque eu creio que isso é esperança, é você ter a expectativa de que algo vai acontecer, você ter a expectativa de que algo bom está prestes a vir. E a nossa esperança, a palavra diz que é uma esperança viva. Exato. Né? Que não é uma esperança viva, porque Jesus, ele vive. Então, essa é a nossa esperança de que ele reina. Que independente das situações que a gente esteja vivendo, ele continua rei. E por reinar, ele tem o controle de todas as coisas, apesar de que a gente não veja necessariamente com clareza a forma como Deus orquestra tudo, mas eu acredito que a nossa esperança é uma esperança viva, isso que a palavra de Deus diz. E ela está alicerçada em Jesus. E por ele viver, a gente pode crer de que dias melhores virão. Tem eu estava assistindo um vídeo esses dias que eu achei muito interessante, porque era um debate teológico ali falando sobre se Deus ele é um Deus bom, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? Isso é um debate histórico, milenar, né, onde se coloca ali em debate a bondade de Deus. Pô, se Deus é um Deus tão bom, por que ele permite tantas coisas ruins? Exato. E uma das respostas que eu vi a esse questionamento, eu achei muito interessante, porque ele falou assim, se eu fosse Deus, eu não permitiria que uma criança tivesse câncer. Se eu tivesse o poder que Deus tem, eu não permitiria que uma criança tivesse câncer. Mas se eu tivesse a onisciência que Deus tem, eu não mexeria em absolutamente nada. Eu deixaria as coisas acontecer como elas acontecem. Porque a gente julga os momentos, os problemas, as coisas que acontecem de ruim na nossa vida com o nosso olhar humano ilimitado. Exato. Mas quando a gente começa a perceber como que no futuro, independente que eu não veja, mas Deus tem um propósito em tudo isso. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso que a gente está vivendo agora, sabe? E isso deve alimentar a nossa esperança. Eu acho que é por aí. O primeiro passo para espalhar é ter, né? Você não pode espalhar o que você não tem. E agora me veio à mente uma situação que eu acho que muita gente já passou. Né? Imagina assim, você numa estrada, imagine você estar numa estrada, né? E ali o tanque esgotado, você fica parado ali, dá uma angústia absurda, né? E até alguém trazer, digamos, um pouco de combustível para você, porque a primeira coisa que você pensa é o quê? Não, eu preciso arrumar o combustível. Então você se angustia naquela hora. Né? E até que alguém pode até trazer o combustível e vai lá e enche o tanque ou completa para chegar até tal lugar. Muitas vezes eu acho que a gente faz um pouco disso, né? A gente parece que esgota tudo que a gente tem com outras coisas que não sejam buscar o Pai, né? E de alguma forma, quando acaba, você vai se esquecendo, vai levando, né? E como o pastor Charles disse, a esperança humana ela é baseada em fatos e possibilidades, e a fé é das impossibilidades. E aí quando a gente esgota esse nosso combustível, a gente entra nessa angústia. Então a esperança, ela para a gente, para mim, para você, para qualquer um que esteja ouvindo aqui agora,
ela não é uma coisa que você tem que ter só nos momentos ruins. A esperança não é uma coisa que simplesmente só vai estar passando por uma adversidade. Se bem porque assim, a esperança ela seria o combustível dessa área emocional que da gente, né? Ela pode se dizer que isso é um combustível emocional. Mas aí a gente também tem que entender o seguinte, que assim como um carro precisa de um combustível correto para seguir em frente, a gente precisa também de um combustível correto, de uma fonte correta desse combustível para poder continuar nessa jornada. Então, foi como você bem falou, que você é preciso primeiro ter. Mas muitas vezes o grande problema hoje em dia está sendo como é que a gente se abastece disso. Onde que a gente vai buscar, né? Onde é que a gente realmente vai permanecer abastecido? O pastor Charles está fazendo uma série de devocionais toda manhã às 10 horas que estão sendo abençoadores, cara. Está sendo muito show. Eu tenho acompanhado sempre quando dá Hebreus, Romanos e tal. E eu me lembro claramente que está lá em Romanos que diz que Deus ele nos enche inteiramente de esperança. Então, ele não enche pela metade, né? Ele não quer simplesmente fazer com que a gente chegue num nível bacana, não. Ele quer transbordar na gente aquilo ali. Então, de fato, o que acontece com as pessoas hoje, elas ficarem paralisadas, né, diante desse futuro que está incerto. Tem muita gente que está aí numa ameaça de perda de emprego, tem muita gente que está numa ameaça tipo, não vou dizer de perder emprego, mas fica naquela ameaça iminente de uma possível contaminação, porque precisa ainda sair para trabalhar. Minha esposa mesmo ela necessita sair para trabalhar, enquanto eu fico em casa com os meninos. Mas a esperança da gente tem que estar não nas possibilidades, e sim, como o pastor Charles disse, nas impossibilidades. Como você bem disse, né, pastor Igor, que a gente enxerga as coisas com nossos olhos, mas esquece das impossibilidades que Deus tem essa mania de fazer. Eu costumo dizer, eu estava analisando assim direitinho, parece que Deus ele gosta de tipo, desmanchar a lógica, né? Virar de cabeça para baixo. Ele gosta de desmanchar a lógica, tipo assim, um ventre não um ventre está estéril, beleza, vai engravidar, vai nascer, né? Então assim, foi assim com João Batista, né? Com sua mãe, foi assim com Maria, que mesmo virgem deu à luz a Jesus, que era o Salvador. Então assim, Deus ele é o Deus que gosta de fazer as coisas que são totalmente fora da lógica humana. Então, a gente não pode simplesmente se deixar guiar por essa lógica humana para fazer as coisas, para seguir nossa vida, né? E Greg, que é meu discípulo, acabou de comentar aí, que também preciso reabastecer sempre, porque quando se está na reserva, não dá para escolher o melhor combustível. O primeiro posto que aparece, a gente entra por desespero. Isso aí é um fato. Isso é um fato cruel. E se arrependeu, aquela gasolina não prestava, seu carro agora não anda direito, aí é um problema. Exatamente. Qual seria hoje, pastor, você tem enxergado algumas situações desse tipo de pessoas que estão passando por esse tipo de situação? Qual seria a dica que você daria hoje? Tudo bem, a gente precisa estar cheio de esperança. E quando você já está meio que perdendo a sua, o que é que você diria para uma pessoa que já está um pouco mais fraca, um pouco nessa questão? Tem muita gente aí que está passando por problemas bem sérios, então fica difícil, né? De você chegar até a pessoa e ela não ter esse impacto. Não, a palavra de Deus diz o que pra gente, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Exato. Quando as coisas estão difíceis, a gente precisa sempre lembrar do que Deus já fez. Poxa, de onde Deus me tirou? Olha onde eu estou agora. O que Deus já fez na minha vida? Eu acho muito interessante quem tem um caderninho que anota as coisas que Deus já fez, os milagres que Deus já fez. Tem gente que tem um caderninho que ele anota assim, metade ele anota os pedidos de oração e do lado ele anota as datas quando Deus respondeu essas orações. Eu acho isso incrível, porque você quando você lê aquilo, você pensa, caraca, Deus já fez tanto na minha vida. E uma vez eu parei para fazer um histórico, literalmente. Eu fui assim, de 2011
até 2017, que foi quando eu parei para fazer isso, e eu tentei trazer à minha memória tudo que Deus já tinha me falado, tudo que tinha se cumprido, todas as promessas que Deus realizou na minha vida, e eu tenho isso guardado até hoje. E eu costumo sempre anotar também quando alguma coisa nova acontece. Porque eu creio que a gente precisa trazer a memória. E se tem uma coisa que a gente lembra, são de coisas ruins. É A gente tem verdade. uma memória muito boa para coisas ruins. Mas a gente costuma esquecer as coisas boas. Né? Então a palavra de Verdade. Deus nos ensina: tragam à memória aquilo que traz esperança, aquilo que dá esperança. A gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou, o que Ele já fez na nossa vida. E se Ele ainda não fez aquele milagre na sua vida, você certamente conhece alguém que Deus fez um milagre na vida daquela pessoa. Então, através daquela pessoa, você pode ter fé e continuar esperando e crendo que Deus vai fazer na sua também. Verdade. E é sempre bom lembrar, porque aí você falou uma coisa que não vou dizer que já é clichê, porque a palavra de Deus não é clichê, mas sempre vai ter realmente passagens lá que de fato você pode ler para qualquer momento de sua vida e você Uhum. dizer que de fato a Bíblia nada mais é do que um manual da sua vida. Como você tem que realmente seguir sua vida? Pô, tá lá, tá na Bíblia. Né? Os evangelhos são claros nisso. O que você pode fazer na sua vida? Está lá na Bíblia. Jesus ele dá poder para a gente. Lá em João, acho que João 16, né, onde ele cita, diz, pô, no mundo vocês vão sofrer, vocês vão ter aflições, mas tenham calma, tenham ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, assim, o Uhum. importante de tudo da esperança é exatamente você entender um fato simples. Jesus ganhou, então a gente vai ganhar. Nós já Sim. ganhamos também, né? Lila até colocou, tem gente que tem crise de ansiedade por causa disso. E, de fato, é o que acontece muito hoje em dia. A gente fala desses novos males do século, né? Crise de ansiedade. E aí eu estava lendo esses dias em alguns outros pastores, algumas outras pessoas pregando, até estava vendo que eles até denominam que ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão é Uhum. excesso de passado. É. Sim, não adianta a gente ter esse ansiedade. A gente se preocupar é normal. Agora, a gente dar foco à preocupação é o que realmente pode causar um problema sério, né? Então, tudo é como a própria palavra diz, né? Preocupar é você estar se ocupando antes de fato do que vai acontecer. Você está ocupando sua mente com o que nem aconteceu ainda. Então, quando você ocupa um pouco da sua vida, da sua mente, com o que ainda está por vir, você acaba meio que tipo se privando do que Deus quer fazer naquele momento na sua vida. Exatamente. O passado está lá para te ensinar, porque assim, você deve sim entender o valor do teu passado, porque você é fruto disso. Você não deve dar um foco tão grande ou dar um pedestal para o teu passado. Uhum. Se Jesus já perdoou nossos pecados, se ele já morreu na cruz por isso, não sou eu ou você que tem o direito de simplesmente de julgar os outros ou até a si mesmo pelo que já viveu, pelo que já fez. Então, se Uhum. Deus já perdoou, tudo bem. Isso não justifica você fazer sempre, né? Você querer se manter no pecado, né? Fazendo aquela questão, pô, eu errei, vou errar, e então, mas Deus perdoa. Não é bem assim, não. A gente até falava disso, né, na célula, falamos no Homens de Valor, quando eu estava com o Greg também na live, onde a gente pegou e disse que Deus ele quer muito mais uma mente mudada do que só um coração arrependido. Porque a Uhum. partir que você muda a sua mente, você de fato você vai ter todo um controle sobre todas as suas ações, então inclusive até o seu coração. É Uau. como muitos chamam, né, metanoia total. Então, o que Cristo quer causar na gente é isso, essa mudança de mente. Essa mudança total, onde a gente consiga, de fato, viver esse estilo dele de ser. Então, a gente não tem que simplesmente pensar que só porque vai perder um emprego, perder isso, perder aquilo, a gente pode se desesperar. Não, não é se desesperar. A gente é humano, óbvio, a gente tem medo, a gente se preocupa. Mas, como você já bem disse, a gente tem que jogar a esperança e o foco em quem, de fato, tem o poder de nos livrar disso tudo, né? Exatamente. E tem uma coisa, Dan, que a palavra de Deus nos ensina, e eu vejo uma conexão muito, muito clara, sabe?
entre o nosso corpo, como ele funciona, como Deus nos criou e como a ciência descobre essas coisas e a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu costumava caminhar do centro da cidade até a minha casa e durante esse período, esse caminho para casa, eu olhava muito para o chão. Eu tinha a cabeça muito para baixo, assim, quem sabe, na esperança de encontrar R$ 5 jogados assim no meio da rua, alguma coisa assim. E, e eu notei que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu olhava para frente, eu olhava, sabe, eu não olhava mais para o chão. E uma coisa que eu percebi é que todos os dias tinha um pôr do sol lindo e maravilhoso na minha frente, que eu não enxergava, porque eu estava olhando para baixo. E quando eu comecei a olhar para frente, eu comecei agora a admirar aquele pôr do sol e entender o quanto eu era privilegiado por ter aquela vista ao retornar para casa. E se a gente for ler lá em Salmos 121, ali no versículo 1 e 2, diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós precisamos ter uma atitude de fé. Nós precisamos nos comportar como quem tem esperança. Porque a pessoa que está deprimida, a pessoa que está para baixo, ela costuma olhar para... ter a cabeça assim, baixa e ficar isolado. Mas o nosso corpo, ele foi criado por Deus, ele reage à medida que a gente toma algumas atitudes. Então, eu creio que o Senhor está nos chamando para olhar para cima, para olhar para o monte, de onde vem o nosso socorro, sabe? Colocar a cabeça erguida e saber que Deus é Deus e o socorro vem dele, não vai ser de coisas ao nosso redor. A palavra não diz olhe para os lados, a palavra não diz olhe para trás, a palavra diz olhe para cima, de onde vem o seu socorro. Inclusive, essa questão de olhar para trás é bíblica, né? Não dá certo, né? Não olha não. Não dá certo. E de fato, eu tenho certeza que, independente de todas essas palavras que nós estamos falando aqui, tudo isso que a gente está debatendo aqui, com certeza é benéfico para muita gente, né? Isso com certeza vai edificar algumas pessoas, vai ajudar algumas pessoas. Eu vi até um comentário aqui, deixa eu ver aqui, Rick Alves, até colocou: eu estou muito ansioso ultimamente, muito preocupado e com medo. Então, assim, se fosse para te dar uma dica, Rick, é simples, cara. A esperança que você precisa, como a gente já falou tanto aqui, ela está em Deus. Então, assim, como você falou, estou ansioso. Então, até comentei aqui agora há pouco que ansiedade costumam chamar de excesso de futuro. Então, entenda só uma coisa: Deus é um Deus atemporal, então Ele não está preocupado com o teu passado. Ele já sabe o teu final, Ele já está lá na frente, Ele já sabe onde você vai chegar. E assim como a gente disse agora, semana passada, durante o Homens de Valor, o incrível de muitas vezes disso tudo acontecer, porque assim, o diabo, ele nos conhece, né? Eles não nos conhece pelo nome, mas só nos chama pelo pecado. Então, só nos chama pelo pecado, só nos chama pelo passado, pelos erros. Mas Deus, que conhece nossos pecados, nos chama pelo nome. Então, Ele não está interessado mais em relação ao que você fez. Se você se arrependeu, conversou, entregou a Ele isso, esqueça. Então, assim, coloca a tua visão num Deus que está no futuro. Então, coloca a tua visão, tua confiança num Deus que já está lá na frente, Ele habita lá. Então, o demônio, ele não pode, né? O diabo, ele não consegue mudar a palavra de Deus, que já está destinada para ninguém. Mas ele vai tentar, sim, influenciar, por exemplo, você. Por exemplo, o diabo, ele não consegue, de forma alguma, modificar o que Deus já lançou de promessa na tua família. Mas ele vai tentar te influenciar para a tua família se destruir. Então, o diabo não consegue, por exemplo, mudar a palavra de Deus em relação ao seu chamado, em relação à sua vida, mas ele vai tentar influenciar a sua vida para que aquele chamado não se cumpra, para que a tua crença em Deus não se cumpra. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, Deus não está limitado a hora, a dias, a países ou continentes, não. É totalmente
sem lógica disso. Então, ele está em todos os tempos, em todos os lugares, em tudo. Então, você sempre vai ter um final feliz com ele. Sem ele é que é impossível. Sem ele é impossível, né? Então, assim, ele não fica lá meramente observando nossas vidas. Eu acho muito incrível isso, porque tem pessoas que, tem estudiosos até que dizem, né, que o que eles chamam de a história da Bíblia se baseia naquela mitologia dos deuses gregos, né, que ficavam lá no Olimpo olhando a criação se matar e tal. Não, mas Deus não é assim, cara. Deus não é assim. Então, o mais engraçado também disso é que eu estava vendo que todos os deuses que eram adorados no passado, eles nunca fizeram uma coisa que o Deus de Israel fez. O verbo se fez carne para viver entre nós. Nenhum outro Deus fez isso. Nem Mamon, nem Baal, ninguém fez isso. Não adianta. Então só ele fez isso. Cara, qual Deus vai realmente se fazer carne para viver entre a criação dele? Então é isso que a gente tem que entender. Então ele já sabia, né? Quando Jesus estava até no barco lá e na tempestade, aquele mar revolto e os apóstolos lá, os discípulos todos loucos lá de medo, né? Acho que já perdendo a esperança, esperava que ia virar e tal. E aí vão acordar Jesus, eu fico imaginando a cara de Jesus acordando. Pô, o que foi que houve, cara? Não, o mar está revoltado e tal. Calma. Tem um pé, tem um medo. Mas sabe por que Jesus tinha aquilo? Porque ele tinha confiança no Pai. Então ele já sabia o que ia acontecer com ele. Podia ter sido tudo o que aconteceu. Mas ele já sabia que o final dele, já ia ser a cruz, não era no mar. Então a gente tem que ter fé exatamente nisso. E fé é essa esperança nas coisas que não se veem. É a certeza das coisas que não aconteceram. É você agir com a confiança, com a esperança de que tudo que já está previsto para você por Deus já se cumpriu. Não é que vai se cumprir, não, já está cumprido. Você apenas está passando pelo processo até aquilo chegar, né? Exatamente. Tem uma frase de Paul Washer, que eu acredito que você deve ter livros dele na Zion, mas é uma frase que me chama muita atenção, porque fala muito sobre isso. Ele diz assim: todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar a nossa dependência de Deus e aprender que sua graça é suficiente. Todos nós precisamos passar por dias difíceis para que a gente venha realmente a colocar a nossa confiança em Deus. Não na nossa capacidade, não no nosso talento, não nos nossos recursos, ou no nosso emprego, ou no governo, ou em seja lá o que for, mas em Deus. É nele que a gente precisa colocar a nossa confiança, né? E aí, como... Pode dizer. Eu ia dizer, né? E tendo esperança, então, como que a gente espalha essa esperança, né? Pois é. Então a gente tem que espalhar. E eu acho que de tudo que a gente falou até agora, tem uma coisa está bem clara. Então, se primeiro de tudo você tem que ter esperança, e a gente já lhe disse onde está a esperança, que está em Deus, que está lá, ele já comprovou isso tudo. Então, só é você lembrar até de um trecho que está lá acho que em Jeremias, né? Eu conheço os planos que eu tenho para você, planos de prosperidade, não de desgraça, né? De um futuro cheio de esperança. Então, é isso que a gente tem que entender, né? É isso que a gente tem que entender. O próprio Deus já repassa isso e não adianta a gente pensar de outra forma. A nossa esperança não está no nosso emprego, a nossa esperança não depende de quanto você tem na conta ou do salário que você vai receber no fim do mês. Sua esperança não está na máscara que você está usando. Sua esperança não deve estar depositada nisso. Agora entendo o que eu estou dizendo. Você se precaver, obedecer às autoridades que nós acreditamos que estão lá exatamente por aceitação do nosso Senhor, é uma coisa. Agora, não adianta você não fazer a sua parte e esperar que tudo dê certo. Né? A sua esperança de tudo dar certo é, como eu disse, não está numa máscara que você está usando. Mas não é por isso que você vai deixar de utilizá-la. A gente está enfrentando nesse momento algo que a gente não consegue ver. Né? Lila até colocou, que é Jeremias 29:11, né? Que é o trecho que eu citei. Então, existe até trechos da Bíblia
na parte, versículos da Bíblia, que são bem claros. Se você for pesquisar, for falar sobre esperança, você vai achar muitos pontos lá que vão auxiliar demais você. Então, uma dica para toda e qualquer pessoa: você quer espalhar esperança nos tempos de hoje? Eu não vejo melhor forma do que você espalhar o Evangelho, do que você viver o Evangelho, você ser o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que uma notícia. Então, nada melhor do que, além de falar, você demonstrar. Você ser o Evangelho vivo onde você está. Eu acho que não tem forma melhor de espalhar a esperança do que isso. Há pouco mais de um ano atrás, no Dia das Mães, estávamos eu, Reisa, Guilherme, o Saulo do Ministério do Louvor e outras pessoas tocando no Dia das Mães, fazendo serenata dentro do hospital regional, no domingo, quando mães estavam internados e tal. E eu fico imaginando, pessoas saíram chorando, pessoas saíram agradecendo. Então, aquilo ali é uma forma de transmitir esperança. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma forma de repassar esperança, né? Mas o principal de tudo é saber o que está lá em Salmo, né? Eu acho que cadê Salmo 46, né? Que é: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então depende dele, né? Então, se você quer espalhar esperança de fato, espalhe o nome dele. Se é em nome dele que a gente tem poder para tudo, se é em nome dele que a gente pode tudo, então é nele que a gente deve depositar. O Lila acabou de colocar aí, né? Porque você acha que é 50% minha parte e 50% Deus faz? Você acha, pastor? Eu não sei se eu colocaria essa porcentagem aí, sabe? Eu não sei se a gente está sendo justo nessa porcentagem. Eu não sei quantos por cento é Deus e quantos por cento somos nós, mas eu acredito que tem a nossa parcela e tem a parcela de Deus em Então, tudo, sabe? Inclusive para crer que o impossível é possível. Sempre, todas as vezes que eu experimentei os maiores milagres na minha vida, no sentido de Deus falar comigo sobre fazer algo que era impossível para mim, Deus sempre falava isso para mim. Ele falava assim: faça a sua parte que eu faço a minha. Faça o que é possível e deixe que eu faça o que é impossível. Então nós devemos fazer a nossa parte, sim, sempre. E Deus, ele faz o impossível, né? a gente trabalha com possibilidades e ele com as impossibilidades, né? Exatamente. E Exatamente. aí a gente não deve ficar preso às circunstâncias muitas vezes, né? Guilherme é que fala muito disso. A gente fica preso às vezes nas circunstâncias e esquece que aquelas circunstâncias que são colocadas à nossa frente fazem com que a gente meio que prenda a nossa mente e faz com que aquilo tudo, tipo, o melhor de Deus na nossa vida não se cumpra, né? E é Uhum. como eu digo, e é como eu disse agora há pouco, eu acho que o diabo não tem o poder de modificar a palavra de Deus, mas ele consegue influenciar teu coração, tua mente. Então é por isso que a gente tem que estar muito blindado, né? Exato. Que muita gente está desiludida com muita coisa nessa situação. Tem gente, tem um artigo, não sei qual foi o site, que saiu uma notícia onde o número de casos de divórcio na China aumentou absurdamente, né? Pessoas que começaram infelizmente, tirar suas próprias vidas após esse confinamento. Recentemente, aqui no Iguatu, não sei confirmar a veracidade, mas em alguns veículos de informação eu consegui verificar que foi de fato real, mas não tenho notícias. Um jovem, ele pulou de um dos andares do hospital, acho que pela questão do medo lá, da questão de ter sido diagnosticado com Covid, né, e acabou sendo transferido para um hospital de maior porte, numa região aqui do Cariri. Então, assim, tá complicado, essa situação toda tá bagunçando a mente das pessoas, né? E, e é exatamente isso que a gente tem que fazer, a gente espalhar a esperança da forma que quer, né, da forma que pode, né? E a melhor forma disso é espalhar o nome de Jesus, levar Jesus até as pessoas, levar o nome dele até as pessoas. E geralmente o que eu faço quase todo dia, hoje mesmo até fiz e recebi mensagens por isso, a gente mandou até para o pessoal da intercessão, é colocar aquela mensagem que está cravada nos coletes da intercessão, né, nos status do WhatsApp, né? Posso orar por você. Uhum. Então, aquilo faz uma diferença tão grande, né? Com certeza.
Com certeza. E tem uma coisa em relação à esperança, Daniel, que eu estava refletindo hoje com a turma do SAT, que eu estou ministrando Uhum. uma disciplina que é Princípios de Liderança, e a gente estava ali aprendendo hoje baseado em Neemias capítulo 6, e vendo como que Neemias conseguiu ter tanto sucesso naquela empreitada dele de reconstruir os muros de Jerusalém, né? É, E a gente vê um dos pontos que o livro trouxe foi um versículo que está lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 8, versículo 1, que fala que Jesus ele contou uma parábola para ensinar algo para os discípulos. E o que Jesus quis ensinar foi: orem sempre e nunca se desanimem. Eu exato. acredito que a esperança ela tem muito a ver com o ânimo, sabe? E se a gente ora sempre, a gente vai ter sempre a nossa fé, a, aquilo que a gente espera, ela vai estar sempre centrada em Deus, não vai estar centrada em nada mais. Se a gente tem sempre a nossa vida de oração, se a gente está ali aos pés do Senhor, a gente vai ver que está sendo sempre canalizado essa força, essa energia, a gente está sempre depositando em Deus essa expectativa. E aí a nossa esperança, o nosso ânimo, ele renova. A gente não pode Exato. ter uma esperança se a gente não tem um relacionamento. Porque eu só confio em Daniel se eu tenho um relacionamento com Daniel. Eu não confio em Daniel se eu não conheço Daniel. Eu acho que a pergunta-chave aí nesse momento é se a gente está disposto ou não para ter uma sincera conversa e um relacionamento também com Deus, né? Uhum. Porque não adianta negar, na hora que é como a gente até já conversou algumas vezes na célula, em discipulado, né, que para de fato seguir ter uma vida com Deus, você vai ter que renunciar a muita coisa. Se num casamento, uma vida com outra pessoa, você tem que renunciar a coisas, é, imagina a vida com Deus, a vida com Cristo, realmente você vai ter que renunciar. E Deus, ele não pega leve não, ele vai direto exatamente naquilo que te afasta dele, né? É. Ele vai diretamente nas situações que realmente não foram propostas por ele para a sua vida. E aquilo ali, de fato, pode ser uma coisa que meio que enraizou em você. Uhum. E na hora de arrancar, dói. Então, de É. fato, a pergunta-chave seria essa, né? Se você, no caso, você está preparado para ter uma conversa séria com Deus? Você está preparado, de fato, para ter esse relacionamento sério com Deus? Porque tem muita gente que não aguenta situações onde você se sente desmoronando as coisas sobre você. E aí perde a esperança. E foi até como eu Uhum. estava falando dias atrás. Eu estava até dizendo, tem gente que é daquele jeito, né? Tipo, tá no domingo lá, louvando, curtindo. Aí na segunda de boa, bênção, na quarta bênção, na terça bênção, quarta bênção, aí na quinta cai, né? Aí na sexta tem aquela ressaca moral, aí na sexta, aí no sábado vai para o culto de jovens, vai para um evento qualquer, aí no domingo se ergue de novo, aí na segunda vai e mantém firme. Então, assim, a vida com Cristo não é vida de alto e baixo. Então a gente tem que entender também isso, né? A vida com Cristo não é vida com alto e baixo. Então, se a gente for jogar as esperanças, nosso futuro, nossa vida na mão dele, a gente sempre vai ter, no caso, nossas expectativas lá no alto. A gente não pode diminuir nossas expectativas nele. Uhum. Então, isso. E outra, não adianta criar uma expectativa em Cristo e achar que aquilo ali vai te causar ansiedade. Não, entrega, vai ser assunto até para outras lives, a questão do controle. Que Deus tem o Uhum. controle. Né? Então, não Uhum. é como a gente, quando é criança, né? Parece que fica nessa dificuldade de entregar o controle para alguém que sabe passar daquela fase mais difícil, né? Então, Uhum. a gente você vai perdendo todas as suas vidas lá no joguinho do Sonic, Super Mario, seja lá o que for, e ia perdendo, mas não entregava para quem sabia. E eu acho que muitas vezes Uhum. a gente faz Deus, e é isso aí que vai minando a esperança da gente. É, concordo, porque a gente vai quebrando tanto a cara, tentando fazer do nosso jeito, que a gente acaba não deixando Deus ser Deus na nossa vida, né? E aí a gente acaba perdendo as esperanças, realmente. Bem colocado isso aí. E E eu aí, creio no também, caso, pode uma dizer, da gente compartilhar a nossa esperança, compartilhando, lógico, a palavra de Deus, mas compartilhando também aquilo que a gente já viveu.
sabe, os milagres do dia a dia, sabe, as coisas que Deus já fez na nossa vida, é uma forma de espalhar esperança. Porque quando eu vejo, e eu sempre faço isso, quando eu vou visitar alguém e eu vejo que, poxa, aquela pessoa ela tá com dor na coluna, ela tá com dor na perna, ou ela tá com algum problema de saúde, naquela hora eu falo para ela uma experiência que eu já vivi, para despertar nela a esperança de que aquilo pode acontecer com ela também. Então eu sempre falo, olha, eu já vi Deus curar pessoas com dores na perna e eu creio que Ele vai curar a sua dor. E ali eu oro e muitas vezes as pessoas são curadas ali naquela hora. Mas por quê? Porque primeiro eu plantei nela uma semente de fé. Primeiro eu plantei nela a esperança de que Deus podia fazer nela da mesma forma que Deus fez na vida de outra pessoa. Então, a nossa responsabilidade em espalhar esperança, eu creio que é contar as coisas que Deus já fez na nossa vida para as pessoas. Porque, sério, cara, nada substitui as experiências que você viveu com Deus. Exato. Nada. Nada. Você pode contar a história de várias pessoas, mas quando você conta a sua história, tem outro impacto. Como minha esposa até comentou agora há pouco, ela colocou, né? Deus foi me tirar das portas do inferno. Uhum. Então, de fato, a gente já passou por situações bem turbulentas e só após a gente deixar esse triângulo amoroso acontecer, eu, ela e Deus, de fato a gente viu nossa vida transformada, né? E até a gente até falou isso no Reação, né, aqui no Iguatu. Para quem não sabe, o pastor Igor esteve aqui no Iguatu no mês de fevereiro, ele esteve aqui. E a gente tem que entender que há um tempo para tudo. A gente tem que entender que Deus ele tem um propósito na vida de cada um e que muitas vezes a gente costuma, digamos assim, se remoer com a espera. E tem uma frase que eu agora me recordei, não tinha nem pensado nisso, mas tinha uma frase, eu acho que de Peter Marshall, que ele diz que é mais difícil esperar do que trabalhar para fazer acontecer. É mais difícil esperar acontecer do que trabalhar para acontecer. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam se excedendo na hora de fazer e acabam fazendo errado e não esperam Deus trazer o momento certo. E aí, como você disse nesse momento, muitas vezes você, na ansiedade até de tentar levar uma palavra para alguém, tentar ajudar alguém, você pode fazer uma coisa pensando que está ajudando quando minha esposa mesmo me disse, lendo livros esses dias, que o evangelho é tão simples. Não adianta enfeitar, o evangelho ele é simples. Então, basta fazer como você mesmo disse agora. Seja o testemunho vivo. Plante fé nas pessoas, mostrando que já houve com você. Nada substitui o seu testemunho. Então, deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus invadir a tua vida, porque eu garanto que sua vida vai ser evangelho para muita gente. Não adianta. Eu escutei isso da Sonala e do Messias quando eu fui para o cursilho. Eu disse, a sua vida, se você deixar Deus invadir, ela vai ser evangelho para muita gente. E, tipo, eu não entendi aquilo. Não entendi de forma alguma. Mas eu comecei a enxergar no dia a dia isso, né? Então, a forma de deixar realmente, de espalhar esperança, de entregar esperança para outras pessoas é como você disse, é você mostrar, plantar a fé nas pessoas através do seu testemunho prático. E isso aí a gente só sabe fazer quando a gente vive. Exato. E tem uma coisa, que é um autor que certamente vocês aí também têm de rodo, porque é anglicano e é um autor super especial, C.S. Lewis. E ele tem uma frase que eu acho que se encaixa um pouco nisso, e é importante a gente falar, porque em um dos livros dele ele diz assim: não brilhe para que os outros possam te ver. Brilhe para que através de você outros possam ver ele. Exatamente. Então que a gente compartilhe para que a gente se apareça, mas que Cristo apareça na gente, né? Que essa seja a nossa meta. É tudo para a glória dele, né? Exatamente. Pois é.
Então, assim, eu agradeço demais. Daqui a pouco tá já encerrando o nosso período aqui, nosso tempinho Passa junto. muito rápido, cara. Como é isso, hein? Eu agradeço demais, demais, demais mesmo, pastor Igor. Eu. E agradeço a cada um que está aqui. E antes de encerrar, deixa eu só explicar uma coisa aqui para todo mundo. Nós vamos ter essas lives sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, tá? E aí o que que acontece? Lá no Instagram da Zion, se você for lá na imagem onde tem lá a série de lives Zion, você pode curtir, marcar dois amigos, que na última live a gente vai fazer o sorteio de um brinde muito especial para quem estiver participando desse sorteio, tá? Então, Eu além de posso. assistir, pode participar também. De boa. Então, assim, vai lá, só marca, seguir o perfil, marcou dois amigos nos comentários, tá perfeito. Então, a gente vai ter muito assunto bom aqui. A gente vai falar sobre a questão, falou hoje sobre esperança. A gente vai falar depois sobre como manter o coração calmo, tranquilo, como manter o coração aberto somente para Cristo e não para as más notícias, né? Sobre o controle de Deus nas nossas vidas, crer num Deus que cura. Então, a gente vai falar sobre temas de fato que vão, de certa forma, direto no ponto que nós queremos atingir, que é realmente mostrar o plano de Deus para as pessoas. Show de bola, perfeito. Incrível. Eu quero, certamente, eu vou assistir todas as lives. Já está na minha já. Vou estar aí nos comentários compartilhando, vou estar comentando também. Mas eu agradeço demais, Dan. Eu creio que é isso. A gente deve se aproveitar todas as ferramentas que o Senhor nos deu para compartilhar a nossa fé, compartilhar aquilo que a gente crê e levar esperança para o povo, né? Porque não é simplesmente aquilo que a gente sente ou acha, mas é a certeza que a gente tem em um Deus que é vivo, que está no controle de tudo, que nos ama, que nos protege e que guardou um local especial para cada um de nós do lado dele na eternidade. Exatamente. E aí, só para encerrar, eu tinha até olhado uma frase, tinha até visto uma frase de alguém que realmente é um cara que eu admiro muito. Pena que não está mais entre nós, né? Infelizmente foi assassinado, é Martin Luther King Jr. E ele dizia lá o seguinte, Uhum. que deu o primeiro passo pela então, fazer e precisa crer, dar e deixar que ele vai fazer o resto por nós. E, óbvio, fazendo nossa parte, né? Uhum. Viu? Pois, pastorzão, brigadão. Uma Irmão, bênção, cara, ter você aqui. gente, Deus abençoe você. Deus, Vou mandar um a gente se abraço aqui pro o Everton, Everton Ataliba, vai estar com a gente na live de sexta-feira, né? Ele acabou de comentar aqui, assistiu a live toda. Obrigadão, viu, Everton? Né? Então, agradeço a todo mundo, agradeço a todo mundo que passou por aqui, porque realmente é isso que a gente quer trazer, é isso que a gente quer fazer, levar a palavra de Deus para todo mundo, sem nenhuma segunda intenção, somente espalhar o nome de Cristo. Amém. Espalhando esperança. Entendeu? Pastor, eu queria te pedir uma coisa, só um último pedido. O senhor pode Claro. fazer uma oração pela gente? Com certeza. Eu estava só esperando aqui. Agradeço. Paizinho, nós te rendemos graças pelo teu amor, pela tua bondade. Nós reconhecemos que o Senhor está acima de todas as coisas, que tu és rei, que o Senhor reina sobre tudo. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Nós te rendemos graças por tudo isso, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, renovando nos corações de cada um que está assistindo essa live a esperança, Pai. Que seja, Senhor, uma esperança não baseada no que o mundo diz, não no que a mídia fala, não naquilo que a gente pensa, mas naquilo que é. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, vivo está, e que está preparando um lugar para nós, ao seu lado na eternidade. Senhor, que o teu Espírito Santo sopre esperança nos corações de todos aqueles que estão assistindo essa live, que
que a gente possa sair daqui, Senhor, renovados, prontos para olhar para cima, para olhar para o alto e não baixar nossa cabeça diante das frustrações e dos problemas do nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigadão, pastor. Um grande abraço. Foi muito bom estar com você nesse tempinho aqui. A gente vai mantendo contato. Eu espero aqui nas outras lives. Viu? Com certeza. Manda um abraço para toda a galera aí da Amor. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais.